Amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bem? Vamos seguindo por aqui para trazer o noticiário do Vasco da Gama. O Vasco já se encontra em Caxias do Sul, onde amanhã à noite tem uma partida decisiva em todos os sentidos, diante do Juventude do veterano Nenê. Até agora, Álvaro Pacheco não experimentou o sabor de uma vitória e, sob pressão, precisa de um resultado positivo para que a corda em seu pescoço não aperte ainda mais. Isso sem falar que um novo tropeço, dependendo dos resultados dessa rodada, o Vasco pode pisar de vez na zona de rebaixamento, o que cá para nós, por todo esse ambiente que vive fora de campo, seria um tiro no pé. Um retrocesso e a certeza de dias difíceis pela frente. Mas é nesse clima que iniciamos esse programa de hoje, que também vai abordar, entre outras coisas, a reforma de São Januário, que hoje deu um mega passo para se concretizar, e as últimas declarações do presidente Pedrinho. Já te conto tudo em detalhes e trago todas as informações desse duelo de amanhã. Curta, compartilhe, se inscreva e vem comigo nessa. Bom, vamos iniciar então esse boletim de hoje, claro, destacando Juventude e Vasco, jogo que acontece amanhã às 20 horas no Alfredo Jaconi, lá na fria Caxias do Sul. O Vasco embarcou hoje no início da tarde, após concluir pela manhã, no CT Moacir Barbosa, a preparação para este duelo. Álvaro Pacheco vai para o seu quarto desafio com o Vasco, que até agora não sabe o que é vitória. Foram 2 derrotas contra Flamengo e Palmeiras e um empate contra o Cruzeiro. 8 gols sofridos e um feito, um retrospecto negativo que, aliado às más atuações da equipe, vem gerando um sentimento de incertezas em São Januário. Até porque há um entendimento no clube de que o time precisa dar uma resposta imediata em campo para trazer mais tranquilidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e porque não se pode desperdiçar a oportunidade de distanciar da zona perigosa. O Vasco hoje está a 1 ponto acima do Z4 e respaldado pelo número de jogos a menos que a dupla Grêmio e Criciúma tem no campeonato. Uma nova derrota amanhã poderá trazer consequências para a continuidade, por exemplo, do técnico do clube. Até porque ele já está bombardeado de críticas e as últimas declarações feitas nas coletivas não vêm soando muito bem, tanto internamente como pelos torcedores. O time demonstrou uma maior vontade contra o Cruzeiro, houve alguns pontos de melhora, mas ainda muito longe do ideal. Longe do que representa uma equipe que hoje tem a 6ª folha salarial do Brasil. E para esta partida, o Álvaro Pacheco segue tendo problemas e por conta própria deve mudar de novo. Paê, como era esperado, vai ficar de fora. Ainda está em transição com a preparação física e como é uma viagem cansativa, um jogo muito pegado, se achou melhor preservá-lo para que diante do São Paulo, de repente, na próxima rodada, o Vasco possa tê-lo 100%. Ainda não está certo. Sobre Lucas Piton, o lateral, embora não tenha se sentido bem nas últimas horas por conta de uma virose que aconteceu desde sexta, viajou e há uma esperança de que vá para o jogo. Caso surja algo de última hora, o Vitor Luiz novamente será o seu substituto. Um desfalque certo é o artilheiro Verratti, que cumpre suspensão automática por cartão. Praxedes e Rojas também seguirão de fora. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o zagueiro paraguaio não viajará porque segue no protocolo de concussão da CBF. O Rojas, lembrando, sofreu um corte extenso na cabeça na partida contra o Palmeiras. Sobre as caras novas da equipe. A primeira será Cleiton, que entrará no lugar do artilheiro Verratti. O Álvaro pediu que o jogador tenha bastante imposição ofensiva, aproveite as oportunidades e, acima de tudo, esteja atento ao jogo aéreo, porque é uma partida que deve ser decidida nos detalhes. Em relação ao sistema defensivo, como a equipe se comportou melhor com 4 lá atrás, a tendência é a continuidade desse modelo. O que pode mudar são peças ofensivas, né? O Álvaro vem gostando da entrada do David e pode dar uma oportunidade ao jogador. No caso, o Watson ou o Rossi podem ser sacados. O garoto JP Galvão também tem tudo para ser mantido no time, apesar do esforço estar retornando à lista de relacionados por ter cumprido, no último jogo, suspensão automática. No mais, o time deve ser mantido, incluindo aí o Galdames, que vem sendo a menina dos olhos do Álvaro Pacheco. Podemos colocar aí como uma provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton ou Vitor Luiz, o Zé Gabriel, JP Galvão, Galdames e lá na frente Adson, Rossi ou David e Cleiton. Lembrando que do Álvaro a gente pode esperar tudo,
Não teve um jornalista ou veículo até hoje que acertou toda a escalação do treinador. Sempre ele traz surpresas de última hora, como aconteceu na última partida, né? Ao não colocar como titular o zagueiro João Victor e incluir no time titular, no meio-campo, o garoto JP. E aí, quais suas expectativas para esse jogo contra o Juventude, hein? Acha que dessa vez vai? Então, ó, comenta aí. Bom, agora chegou a hora da gente falar do Juventude e do veterano Nenê, que, preservado no jogo em Bragança Paulista, deve reencontrar o Vasco pela primeira vez defendendo o Alviverde. O time tem retornos importantes e por lá o foco é buscar os 3 pontos para compensar a derrota da última rodada. E a tendência é de que 3 ex-vascaínos iniciem aí no time titular. Mas quem vai contar tudo isso para a gente em detalhes é o repórter Bruno Muck, setorista do Juventude pela Rádio Caxias 93,5 FM. Fala aí, Bruno. Fala, Marcos, e quem nos acompanha, o Juventude do técnico Roger Machado busca a reabilitação na Série A. No último fim de semana, uma derrota para o Bragantino que foi dolorida, porque o Juventude teve jogador a mais por mais de 90 minutos. Jadson Silva do Bragantino foi expulso aos 10 minutos e o árbitro deu 16 de acréscimos, então totalizando 94 minutos com jogador a mais. A equipe do Juventude, mesmo assim, não conseguiu vencer. Vem dessa derrota para o Bragantino, de um empate contra o então lanterna Vitória e busca a reabilitação contra o Vasco. Tem promoção de ingresso para o jogo desta quarta-feira e é um jogo importante porque marca o reencontro do Nenê com o Vasco. Então, um duelo também a mais, um ingrediente a mais na partida desta quarta-feira. O volante Jadson retorna, cumpriu suspensão contra o Bragantino, o meia Nenê também está de volta. O Nenê, ele na última partida foi preservado, volta a ser uma alternativa para o técnico Roger Machado. O meia Giancarlo segue de fora, o zagueiro Zé Marcos está recuperado de uma lesão na coxa, só que ele não tem a volta garantida ao time titular, porque o Rodrigo San entrou e foi bem. Então, um atleta que pode ter continuidade na escalação do Juventude. Provável time tem Gabriel, João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San ou Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Nenê, Lucas Barbosa, Marcelinho e Gilberto. Momento de uma campanha segura do Juventude na competição, só que é necessário também alinhar com o resultado. E o Juventude terá pela frente uma maratona de jogos fortes contra o Vasco nesta quarta, no fim de semana Palmeiras, na outra quarta-feira o Flamengo no Alfredo Jaconi e depois o Fortaleza fora de casa. Então jogos que o Juventude projeta pontuar para ficar distante da zona de rebaixamento. Com as informações alviverdes, falou o repórter Bruno Muck. Um abraço. Valeu demais, colega. Duelo complicado e vamos ver como se comporta a equipe do Álvaro Pacheco jogando fora de casa e desfalcada. Aí é que eu digo, meus amigos, é que faz falta um banco de respeito, né? Hoje o Vasco não tem opções à altura, gastou-se muita grana e além de trazer jogadores errados, esqueceram de reforçar com opções para o elenco. Hoje não tem muitas alternativas e o jeito é se virar até a próxima janela com jogadores que tem em mãos. Mas vamos terminar aí falando de coisas boas. Finalmente a reforma de São Januário vai sair do papel. Aconteceu hoje à tarde na Câmara dos Vereadores do Rio a segunda votação sobre a venda do potencial construtivo do estádio e foi aprovado, 44 votos pela aprovação. Esta era a penúltima etapa, agora isso vai parar nas mãos do prefeito Eduardo Paz, que vai bater o martelo final, ou seja, vai sancionar esse projeto que possibilitará a tão sonhada reforma do estádio de São Januário. Eduardo Paz é vascaíno e essa aprovação desse projeto é questão de tempo. O próprio político usou suas redes sociais para comemorar o feito, ou seja, um sonho do torcedor vascaíno que vai logo se tornar realidade. Lembrando que o plano do Pedrinho é começar essa reforma de São Januário em dezembro, né? E terminá-la em 2027, ano do centenário do estádio vascaíno. O estádio terá capacidade de cerca de 48 mil pessoas e o investimento será de aproximadamente 500 milhões de reais. E após essa votação, o presidente Pedrinho foi sabatinado pelos colegas ali presentes sobre diversos temas e resolveu colocar os pingos nos is em relação a algumas situações que vêm sendo colocadas nos últimos dias. Sobre a SAF vascaína, ele confirmou que está quebrada e ele, sabendo que isso aconteceria, entrou com a tal liminar para tirar a 777 do comando. Sobre dívidas em relação com o Paê, foi bem claro. Disse que a dívida com o Paê é de março, época em que a 777 geria aí o negócio. Desmentiu que tem problema com o francês.
Muito pelo contrário. Segundo ele, a relação é ótima. Sobre outras dívidas, disse que as tais luvas que estariam atrasadas dos jogadores vêm ocorrendo desde o ano passado com a 777 e que está buscando recursos para estruturar financeiramente o clube para honrar aí os salários em dia. Revelou também que o Vasco em breve vai anunciar um CEO temporário antes de contratar um profissional para ocupar o cargo de forma definitiva. E aproveitou também para fazer críticas a alguns canais de Vasco que vem disseminando, segundo ele, algumas informações que não condizem com a verdade. Pediu que se tiver algum problema pessoal com ele ou sua gestão, que todos os pronunciamentos sejam direcionados a ele. Pediu para que não prejudiquem o Vasco porque não gostam de sua gestão. E destacou que diariamente são plantadas diversas informações erradas por esses veículos. E para finalizar, óbvio, falou da negociação com Felipe Coutinho. Segundo o atual mandatário, já foi feita uma proposta para o jogador com ajustes que está sendo avaliada pelo seu staff. Frisou que ele está abrindo mão de muita coisa para vir ao Vasco e que está fazendo um esforço absurdo para contratá-lo e que está ansioso aí por um final feliz. A situação, segundo ele, está bem encaminhada. Sobre Souza e Alex Teixeira fazerem parte das exigências do jogador e retornar ao Vasco. Ele deixou no ar, mas também não negou. Diz que são coisas que podem acontecer dentro do contrato, com um ponto final para sim ou para não, que tudo será falado mais à frente. É o Pedrinho colocando os pingos nos is sobre vários assuntos, né? E deixando aí o torcedor aí bem posicionado. Bom, amigos, mas é isso. E aproveitando o gancho do Pedrinho sobre as notícias que vem saindo, é o que eu sempre digo aqui, filtrem tudo o que vocês recebem, né? Não há verdades absolutas que são colocadas por aí. Eu tenho lido e ouvido por aí muitas informações que não existem, né? Tem que ficar de olho, beleza? Bom, amanhã a gente está aqui para analisar esse jogão contra o Juventude. Eu agradeço demais a sua audiência e deixa aí a opinião de vocês sobre essas declarações do Pedrinho. Tamo juntos nessa!